Olá, começa agora a síntese informativa. Presidente da República, João Lourenço, orienta a reunião do Birro Político do MPLA. Angola registra mais 9 casos positivos nas últimas 24 horas. Executivo reafirma compromisso com a defesa dos direitos humanos. A Austrália impõe confinamento em 10 zonas devido ao aumento de casos. Presidente venezuelano expulsa a embaixadora da União Europeia. No desporto nacional, Carlos Moraes faz história no concurso da FIBA Mundo. O presidente do MPLA, João Gonçalves Lourenço, orientou nesta manhã a segunda reunião ordinária do Birro Político do Comitê Central do Partido, que decorreu no complexo turístico do Futungo 2, em Luanda. A informação foi avançada pelo secretário do Birro Político do MPLA para a Informação, Albino Carlos, durante uma conferência de imprensa realizada hoje na sede nacional do MPLA. De acordo com o titular da pasta, a reunião pretende analisar a situação política, econômica e social do país, assuntos relativos à vida interna do partido, bem como o processo de preparação e realização do 7º Congresso Ordinário da OMA. O país registrou mais 9 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas. A informação foi avançada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, na habitual atualização dos dados sobre a Covid-19 no país. Com esses dados, o país soma agora um total de 272 ativos, 93 recuperados e 11 óbitos. Por contaminação local, o país somou um total de 204 casos e 37 com vínculo epidemiológico desconhecido. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, reafirmou nesta segunda-feira o compromisso do Executivo na proteção dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, reagindo ao anúncio da avaliação positiva feita pelos Estados Unidos da América em matéria de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos em Angola. Francisco Queiroz considerou ser bom obter o reconhecimento da comunidade internacional, mas, mais do que isso, o que interessa ao Executivo é o seu compromisso para com matérias que têm a ver com os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. O ministro da Economia e Planeamento, Sérgio dos Santos, nas vestes de ordenador nacional, vai presidir a cerimônia ladeado pelo coordenador residente do sistema da ONU em Angola, Paulo Baladelli. O ato será ainda presenciado por entidades do governo de Angola, representantes do Sistema das Nações Unidas e do Corpo Diplomático. Segundo uma nota do Ministério da Economia e Planeamento, a plataforma constituída pelas agências do Sistema da Organização das Nações Unidas será um fórum de diálogo para acelerar, priorizar e motivar financiamento para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como monitorizar a sua implementação em Angola. Tudo está a acontecer em cumprimento da resolução da ONU sobre a Agenda de 2030, dedicada ao desenvolvimento sustentável, denominada Transformar o Nosso Mundo. A agenda, adotada pela Assembleia Geral da ONU a 25 de setembro de 2015, determina os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a implementar por todos os Estados-membros da ONU. As autoridades australianas anunciaram hoje que imporão um confinamento obrigatório de 4 semanas aos moradores de 10 áreas da cidade de Melbourne, no estado de Vitória, após o aumento exponencial dos casos da Covid-19 naquela região. A ordem de confinamento obrigatório entrará em vigor na noite desta quarta-feira e permanecerá até 29 de julho. A informação foi avançada pelo chefe do governo do estado de Vitória, Daniel Andrews, numa conferência de imprensa, que também anunciou uma investigação judicial sobre o confinamento realizado em hotéis de Melbourne para pessoas vindas do estrangeiro entre o final de maio e o início de junho,
pois suspeita-se que o novo surto esteja relacionado a violações das diretrizes para controlar a Covid-19. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expulsou nesta segunda-feira a embaixadora da União Europeia no país, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, horas depois de a União Europeia sancionar 11 funcionários de Caracas. Durante uma intervenção televisiva, Maduro disse: "Quem são eles para sancionar, para se tentar impor com ameaça? Quem são? Basta. É por isso que decidi dar à Embaixada da União Europeia em Caracas 72 horas para deixar o nosso país e exigir respeito da União Europeia." O facto começou quando a União Europeia divulgou uma resolução em que a supremacista sanciona aqueles venezuelanos que, formando parte de instituições do Estado, defendem a Constituição. Os Estados Unidos registraram 355 mortos e 42.426 infectados por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com um balanço da Universidade Americana. O país contabiliza 126 mil óbitos e 2.586 casos desde o início da pandemia, segundo o balanço feito pela agência de notícias AFP. Nova York continua a ser o estado mais afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 396 mil casos confirmados e 31.403 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 502 mil mortos e infectou mais de 10.200 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France Press. O basquetebolista angolano Carlos Moraes, de 34 anos, acabou por fazer história ao tornar-se no primeiro atleta angolano e africano a atingir a final da primeira edição do Smash da década, uma organização da FIBA Mundo, competição que visa distinguir o melhor afundanço, protagonizado por atletas ao serviço das respectivas seleções durante o período de 2010 a 2020. Contra todas as expectativas, o extremo base do Petro de Luanda e da seleção nacional apurou-se para a final do concurso denominado Dunk of the Decade, depois de ter superado nas meias finais o extremo poste lituânio de 2 metros de altura, que representa as cores dos Dallas da Liga Norte-Americana de Basquetebol. Segundo o jornal A Bola TV, Luís Filipe Vieira aceitou a demissão de Bruno Lage para se demitir do comando técnico do Benfica após a segunda derrota consecutiva, que aconteceu na passada segunda-feira diante do Marítimo por 2-0. Na sala de conferência de imprensa, o presidente das Águias não foi totalmente claro em relação ao tema, tendo dito apenas que o treinador tinha colocado o lugar à disposição. Luís Filipe avança que, a partir desta terça-feira, Bruno Lage já não será o técnico das Águias. De recordar que nos últimos 10 jogos, o Benfica venceu apenas 2, somando 5 empates e 3 derrotas. Bruno Lage deixa o Estádio da Luz com um campeonato e uma supertaça. Esta síntese informativa teve a edição de Leonardo Casamba, apresentou a Márcia Cordeiro. Até lá.